Por favor, tome a sua Bíblia e abra na primeira epístola de João. Vai ser fácil encontrar porque nós temos sido abençoados com sermões todas as manhãs de domingo, sendo trazidos pelo pastor Ricardo para análise desta carta de João. Este João é o mesmo João do Evangelho. Este João é o mesmo João do Apocalipse. Então nós temos aqui na nossa Bíblia Sagrada uma participação muito efetiva, muito intensa de João, o apóstolo. Nós vamos ler no capítulo de número 3, no verso de número 16, a parte A. João, primeira epístola de João, capítulo 3, o verso de número 16, a parte A, que diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por teu grande amor que nos trouxe, Senhor, a bênção e a oportunidade da salvação pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Se conosco agora, que a tua palavra, Senhor, reine em nossos corações e em nossas mentes. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos conduzindo a todo conhecimento, a toda verdade e a toda sabedoria. Nós oramos assim, em teu nome. Amém. Muito bem, irmãos, esse texto é o texto que está sendo trazido pela União, pela Sociedade Missionária, Masculina Missionária, por ocasião desta data comemorativa do aniversário dela. Quando nós olhamos a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nós podemos encontrar duas questões que são a base de sustentação, especialmente no Novo Testamento. Uma delas é o grande amor de Deus. O grande amor de Deus, ele enche as páginas da palavra de Deus. Não há um texto bíblico que você leia, que possamos ler, que a gente não encontre o grande amor de Deus expresso de alguma forma. Há uma outra base importante que temos na palavra de Deus, que é o sacrifício precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Estas duas questões, estas duas bases, essas duas sustentações, elas são aquilo que sustenta a nossa vida quando nós aceitamos a Cristo Jesus. O grande amor de Deus e o perdão e a salvação que encontramos no precioso sangue de Jesus. Esse texto que lemos, ele fala que nisto conhecemos o amor. Ele tem uma visão conclusiva. Olha, vou dizer para você onde é que a gente pode encontrar, não no sentido de achar alguma coisa, mas onde nós podemos ver o amor de Deus. E o texto mesmo responde dizendo: o amor de Deus está em Cristo Jesus. A ideia do amor é uma ideia que tem sido cantado em verso e prosa e, lamentavelmente, nem sempre o sentido original da palavra do amor, palavra amor tem sido aquele que conduz os pensamentos, os corações e as emoções. Por quê? Porque de alguma forma o mundo tem vivido experiências as mais diversas, dando ao amor um sentido que nem sempre é o sentido que nós deveríamos conhecer, que é aquele que a própria palavra de Deus nos traz. E eu gostaria de apresentar aos irmãos 3 destas aberrações sobre o amor e também o que a Bíblia diz sobre cada uma destas aberrações que a sociedade, que o mundo de hoje
trabalha em cima do termo, da terminologia amor. Por exemplo, aqueles que dizem que o amor, ele é um sentimento efêmero de pouco valor. O amor é baseado simplesmente numa situação de momento feliz. Temos um momento feliz, temos um momento que nos traz alegria ao coração, nós de alguma forma carreamos o nosso pensamento para dizer que aquilo é um instante de amor que nós estamos vivendo. Não há dúvida de que é muito bom vivermos momentos felizes, não há dúvida que é muito bom nós vivermos situações em que a gente possa compreender de maneira muito clara que estamos ali, naquele momento, recebendo uma dose de amor por parte daqueles que estão ao nosso redor. Pode ser os nossos familiares, podem ser os irmãos aqui da nossa igreja, por exemplo, como podem ser outras pessoas da nossa relação diária. Mas o fato é que nós não podemos imaginar que amor é simplesmente a representatividade de um momento feliz. Porque muitas vezes nós seremos amados por Deus em momentos que não são necessariamente felizes. Muitas vezes nós vamos passar por lutas, por provações, por dificuldades, e nestas dificuldades e lutas que nos trazem tristeza, muitas vezes choro, nós vamos poder experimentar o amor de Deus também. Portanto, essa ideia de que só é amor aquilo que me traz felicidade, essa é uma ideia errada. Isso é uma aberração da terminologia do amor e do ensino bíblico sobre o amor de Deus. Há aqueles que, de alguma maneira, defendem também que amor está baseado única e exclusivamente em emoções. É uma emoção que eu estou sentindo de poder estar aqui, isso é uma grande dose e manifestação de amor que eu tenho. Claro que é possível que isso seja assim também, mas nós não podemos deixar-nos levar pela ideia de que amor é um processo emocional. Aqueles que pensam, e o mundo traz isso de maneira muito equivocada, de que o amor, ele é algo que represente para mim algum resultado que me seja vantajoso. O amor, ele é egocêntrico, ou seja, é meu, é para mim, é comigo. Ou seja, tudo aquilo que responde ou que encaminha as coisas dessa vida nessa direção, ou seja, para mim, comigo, é meu, isso eu digo que é amor. Claro que é bom você receber um presente, por exemplo. É claro que é muito bom você viver instantes assim, mas o amor que João nos apresenta aqui como sendo aquele que nós devemos conhecer, o verdadeiro amor, o amor de Deus, ele não está representado em questões efêmeras da nossa vida. A Bíblia nos diz, lá na carta que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, nos diz que o amor não se porta inconveniente e nem busca os seus próprios interesses. Portanto, esse texto, ele já deita por terra muitas dessas afirmações que nós temos na nossa sociedade, de que amor é um momento feliz, de amor é alguma coisa egocêntrica, de que o amor é alguma coisa baseada em emoções. Não, o texto de Paulo nos apresenta de maneira bem clara que o amor não busca os seus próprios interesses. Também João diz no seu primeiro capítulo, a sua epístola, no seu primeiro capítulo, no capítulo 4, nos versos 9 e versos 10, da seguinte maneira: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, essa ideia do mundo de que o amor é um sentimento efêmero, passageiro, egoísta, egocêntrico,
o amor é alguma coisa que só vive dentro de uma esfera de emoções, ele não é verdadeiro quando nós podemos recorrer na palavra de Deus e encontrar qual é a verdadeira intenção e manifestação de Deus quando nos trata com amor. Uma segunda aberração em relação ao amor que a sociedade contemporânea tem é dizer que o amor é algo que tolera todas as coisas. Então, um filho que é desobediente ao pai e à mãe, quando o pai e a mãe o reprimem de alguma forma, o corrigem de alguma forma, esse filho vira para os pais e dizem: vocês não me amam. Como se o amor fosse algo que chancelasse a ideia de tolerância sobre todas as coisas. Isso não é verdadeiro, isto não é real. O amor, ele corrige. A própria palavra de Deus nos ensina assim, quando nós vemos, por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 2, que diz que o Senhor corrige a quem ama, o pai corrige ao filho a quem quer bem. Portanto, o amor, ele também traz correção. O amor, conquanto ele seja bondoso, conquanto ele seja um amor que busque a paz em todo o tempo, mas ele não pode tolerar as questões que não são toleradas pela própria palavra de Deus. O amor não tolera uma manifestação equivocada e errada nossa em relação ao próprio Deus. A justiça e o juízo de Deus recairão sobre nós se andarmos em pecado. A palavra de Deus é absolutamente clara em dizer isso. Ela não omite, ela não diz: não, olha, o amor de Deus é tão grande, é tolerante, Deus é tão bom, Deus é Pai. Já ouviram essa expressão? Deus é Pai, Ele perdoa. Deus é justo. Deus aplica juízo sobre as nossas vidas quando nós erramos. Então, nós não podemos ficar navegando na nossa vida imaginando de que o amor seja algo tolerante e Deus vai perdoar tudo aquilo que eu fizer de maneira equivocada. Há uma terceira observação que o mundo faz a respeito do amor, que também, por mim, é considerada como uma aberração. O mundo diz que o amor é uma força impessoal e filosófica. A sociedade e as filosofias, de um modo geral, especialmente as esotéricas, elas dizem que o amor é apenas uma energia universal ou um conceito abstrato. Como se o amor fosse uma questão ambiental, única e simplesmente, como se esse ambiente aqui é muito bom, aqui tem uma energia favorável, aqui circula uma ideia de amor no ar que nos atinge a todos, nos nossos corações e mentes. Então isso é bom, vamos ficar aqui numa atitude zen, de maneira tal que o amor vai imperar sobre todos nós. Isso não é verdadeiro do ponto de vista bíblico. A Bíblia nos diz que Deus não apenas fala de amor, mas Ele demonstra o amor de forma concreta ao enviar Cristo que morreu em nosso lugar, João 3,16. Portanto, o amor não é uma energia ambiental, o amor é algo que se apresenta como ação, como algo efetivo, como algo que se faz, como um compromisso que se tem, como algo que se demonstra especialmente em relação ao outro, aquele que nos cerca, seja ele quem for. Nós, como diz a parte B do verso que lemos, nós conhecemos o amor de Deus que está em Cristo Jesus, que morreu por nós, e a parte B desse mesmo verso vai nos dizer: você precisa amar o seu próximo. Portanto, o exemplo de Jesus está dado para que nós, na nossa forma de ser e viver, levados, conduzidos pela boa mão do Espírito Santo de Deus, possamos amar o nosso próximo com o mesmo amor que recebemos do nosso Deus.
Portanto, quando o mundo fala que o amor, ele é um sentimento efêmero, quando o mundo diz que o amor é uma espécie de algo que tolera todas as tolices que são feitas, até mesmo por nós, conquanto o mundo diga que o amor é uma força impessoal, que é uma questão filosófica, a verdade que a Bíblia nos ensina sobre o amor é de que o amor, ele é manifestado com justiça, com juízo, sobre tudo e sobre todos. O amor de Deus nos alcança, é claro, Deus nos ama. Deus é o Criador e sustentador, aquele que governa todas as coisas, pois Ele criou todas elas no mais puro, perfeito e santo amor, nós sabemos disso. Deus sempre desejou passar as tardes conosco, Deus sempre desejou conversar conosco, é um desejo do coração dele, era assim no princípio, mas nós, na nossa volúpia, no nosso, aspas, desenvolvimento, nós começamos a ver Deus cada vez mais distante, não porque Ele tenha ido longe, mas porque nós nos afastamos dEle. Deus, quando nos criou com a sua semelhança, a sua imagem e semelhança. Portanto, nós podemos sentir, nós podemos criar a partir daquilo que já foi criado. Deus nos deu essa possibilidade de transformar coisas que já foram criadas pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso. Acontece que a gente começa a viver essas coisas e começa a achar que a gente também é Deus. E a gente começa a achar que o amor de Deus, eu posso trabalhar com Ele em mim mesmo. Eu tenho condições de alguma forma, não precisar viver da forma que Deus quer que eu viva, mas viver da minha forma, e desta maneira, de alguma forma, eu também vou estar agradando a Deus. Isso não é verdadeiro. Isso não é real. Isso não tem sentido bíblico e não tem sentido espiritual para a nossa vida. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que o amor verdadeiro é o amor de Deus, que é dado através da pessoa bendita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue ali sobre o madeiro, para que o meu pecado, para que o seu pecado, para que o nosso pecado fosse perdoado, fosse apagado, como dissemos hoje pela manhã, como ouvimos hoje pela manhã no sermão da manhã, que as máculas, as manchas dos nossos pecados nas nossas vidas fossem apagadas. Esse é o verdadeiro amor, esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus em nós e que deve ser, de alguma forma, através de nós, levado à vida daqueles que estão ao nosso redor, do nosso próximo. É fácil amar o irmão, é fácil estar aqui com os irmãos e poder amá-los, cumprimentá-los, poder de alguma forma estar com vocês. É muito bom, mas eu preciso amar todas as pessoas por quem Cristo morreu. Essa é a lógica do pensamento espiritual desse texto. O amor de Deus é que Cristo morreu por todas aquelas pessoas que, aceitando este sacrifício e essa morte vicária, tenham a oportunidade de conhecer o perdão e a salvação em Jesus. O meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho como igreja é levar, é anunciar, é contar as boas novas do Evangelho para as demais pessoas, é apresentar para o mundo esse amor maravilhoso que recebemos através de Cristo Jesus. As aberrações, elas distorcem completamente a essência do amor verdadeiro. O amor não é apenas um sentimento, mas o amor é um compromisso sacrificial. É muito simples dizer que você ama alguém, mas você não precisa fazer nada por esse alguém, você não precisa de
exercer nenhuma corte no seu tempo, nos seus recursos de tempo, de valor financeiro, em favor da outra pessoa. É fácil dizer que você ama dessa forma. É tal qual a gente dizer quando encontra alguém, vou orar por você, e vira as costas e esquece-se, nunca mais pensa naquele assunto e só vai lembrar da pessoa quando a vê-la novamente. Isso não é real para a vida de um crente. Isso não é verdadeiro, isso não é sincero na vida de um crente. Não são palavras o amor, mas são atos, são atitudes, são compromissos. O amor não é relativista, mas ele exige verdade e santidade. O amor não é impessoal ou abstrato, mas o amor ele é relacional, manifestado na cruz de Cristo. Eu, quando penso no amor de Deus expresso através de Jesus na cruz do Calvário, eu me constranjo profundamente. Meu coração vai se apertando, vai ficando pequeno, porque é impressionante imaginar que Deus, o Deus que detém todo o poder, toda a autoridade, que é o Criador de todas as coisas desse universo, que continua em expansão, que este Deus me ame de uma tal forma que produza um plano de salvação, um plano de resgate da minha vida, porque Ele me ama e quer que eu esteja perto dEle para conversarmos. Isso me constrange e me deixa muitas vezes com uma sensação de que eu preciso fazer muito mais para demonstrar a minha gratidão. Nunca, jamais, em momento algum, qualquer coisa que eu faça possa expressar a minha gratidão pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário em meu lugar. Mas eu preciso buscar fazer isso, porque é só isso que me traz ao coração algum acalanto à minha alma, de dizer para o Senhor, de mostrar para o nosso Deus o quanto eu sou grato pelo amor de Jesus que morreu em meu lugar. O perigo dessas deturpações que nós falamos, que a sociedade tenta de alguma forma introduzir e tem conseguido introduzir até com alguma facilidade em nosso meio, através dos nossos filhos, em nós mesmos, muitas vezes, o perigo destas distorções é que, primeiro, elas nos afastam e afastam as pessoas das verdades bíblicas. Nós temos muita facilidade de aceitar qualquer coisa que seja minimamente bonita e minimamente expresse algo que nos chame atenção. E a palavra de Deus sempre nos disse para confrontarmos essas novidades que o mundo apresenta, para vermos se é exatamente isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. Essas deturpações, elas criam uma sociedade cada vez mais egoísta, cada vez mais superficial, cada vez mais sem compromisso. Nós trabalhamos com os casais da igreja e eu diria para os irmãos que há momentos que a gente se espanta de ver, num momento de oração, num momento de comunhão, num momento de atendimento que possa ser feito, a gente se espanta de perceber como o inimigo das nossas vidas, como Satanás, tem conseguido trazer uma influência tão negativa sobre a vida das pessoas. Ontem nós tivemos a nossa reunião, primeira reunião deste ano de 2025 dos casais. O pastor Ricardo foi o preletor, trouxe-nos uma reflexão. Uma das reflexões mais difíceis de serem apresentadas, ele trouxe para nós no dia de ontem. Isto foi um bálsamo bíblico, espiritual sobre as nossas vidas, para mostrar como Deus trabalha, como Deus age,
como Deus quer nos ensinar, através da sua palavra, através da ação do poder do seu Espírito Santo em nós, o seu amor. Se você não veio, você perdeu. Não foi gravado. Posso dizer para você que não foi gravado. Você vai ter que procurar o pastor Ricardo e pedir para ele dar para você um spoiler, um briefing, alguma coisa daquilo que foi dito ontem. Ele até já se dispôs a fazer isso. Então, se você não veio, fale com ele. Você perdeu. Eu estava, eu ganhei. Muitos que estavam também ganhamos. Graças a Deus por isso. O perigo dessas distorções é que elas transformam o amor em algo vazio. Elas transformam o amor em algo que não apresenta característica de responsabilidade. Ela não apresenta um impacto real sobre a vida das pessoas. Viver em amor, viver o amor que Deus quer que vivamos em relação ao próximo na nossa vida, significa que nós temos compromisso, nós temos impacto, nós temos verdade, nós temos santidade, nós temos relacionamentos mais profundos, mais intensos. Isso demanda coragem, isso demanda disposição, isso demanda recurso de tempo, muitas vezes também algum recurso financeiro, mas nós temos a igreja, nós temos o povo de Deus, que junto trabalha na direção de levar até as pessoas a verdade do amor de Deus. A verdadeira definição do amor do amor está em Deus. O amor perfeito foi revelado na cruz, onde Jesus demonstrou que amar é dar a vida pelo outro. É isto que este texto da primeira carta de João nos diz. O amor é dar. O amor é ter o compromisso de dar. O amor é causar impacto dando. O amor é levar até as outras pessoas aquilo que Deus já nos deu. Deus nos amou. Deus amou a todos. Deus nos salvou. Deus quer salvar a todos. Deus nos deu a oportunidade de sermos cooperadores nessa obra, levando até a estes que ainda não conhecem o amor de Deus, ou ainda mesmo conhecendo, não tomaram uma decisão ao lado de Jesus, terem a oportunidade de tomarem uma decisão ao lado de Jesus e entregar as suas vidas, e entregar definitivamente, comprometidamente as suas vidas ao nosso Senhor Jesus, que é quem vai cuidar de nós, que é quem vai zelar por nós, porque o Senhor Deus nos ama. E o Senhor Deus quer ter um relacionamento de amor com cada um de nós. Deus o abençoe. Que Deus traga para você sempre do seu amor uma porção generosa do amor dele sobre a sua vida. Você já tem a salvação dada em Cristo Jesus. Desfrute do amor de Deus. Para isso você vai precisar investir tempo no seu relacionamento com Deus. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Amém.